Esse é o Giro do Agro, mais um programa semanal aqui com as principais notícias do agronegócio brasileiro e com vários índices para manter você atualizado aí. Ao meu lado, Lízia. Um prazer inenarrável, como sempre, estar aqui com vocês, meus queridos. Então vamos de notícia, Lízia? Bora! Começando então com a soja, o milho e o trigo. Como que tá? Vamos lá. A saca de 60 quilos de soja atingiu aí R$ 132 em Paranaguá. Aí uma alta aí de 1,1%. Também lá na Bolsa de Chicago, né, a famosa CBOT, a soja teve uma alta de 0,38%, cotado aí $10,45 o bushel. Já o trigo teve uma alta de 0,58% no Paraná, com a tonelada cotada a R$ 1.500,17. Já o milho ficou cotado a R$ 87,68 por saca em Campinas, São Paulo, enquanto em Chicago o contrato de maio de 2025 retrocedeu 2,53%, encerrando a sessão diurna do dia 27, ontem, a R$ 4,81 o bushel. 2,5% de queda aí num dia, é uma queda. Vamos ver o que vai acontecer aí até segunda-feira. Já o café arábica, né, a principal forma de café exportada para o Brasil, com um contrato futuro aí caiu para o nível mais baixo em quase um mês. Então deu uma recuperada. A gente tem uma escalada no preço do café aí, deu pelo menos uma recuperada grande, né, com recuo de 0,2%, cotado aí a $3,75 por libra peso. Esse recuo nos preços já era de se esperar, né, da extensão de tantas altas que a gente está tendo, né? O café não para de subir, então foi só, não é nem uma queda, né? É só uma correção, uma pequena correção mesmo. Aí, né? Então, porque nas primeiras semanas agora de fevereiro a gente tinha um recorde aí histórico do café a 4,29 o dólar por mês, né? Nesse mês. Já o açúcar, que não tem nada a ver com café, porque quem bebe café com açúcar não sabe beber café, apresentou contratos futuros do açúcar bruto, fechando em queda de 3,8% a 20,64 centavos de dólar por libra peso. O açúcar branco caiu também 1,6% para 554,70 dólares a tonelada. Já o boi gordo, né, em Barretos e em Araçatuba, o preço do boi gordo está cotado a 298,40 arroba. Mato Grosso, né, a vaca a 285 e a novilha a 303. Enquanto na B3, o contrato para março de 25 recuou 0,23%, negociado a 303,05. Mas como o mercado boi ele é muito diferente em cada local, né? Comente aí, como que tá o preço da arroba aí na sua região e o preço da arroba. Então falar, sou de Canarana, melhor cidade do Vale do Araguaia, de longe aí, e qual que é o preço da arroba do boi que tá por aí? O preço do frango continua na granja em São Paulo, custando em média R$ 5,50 o quilo, enquanto a ave no atacado subiu 0,39, custando a média de 7,73 centavos o quilo. Já o animal vivo, né, o frango vivo não mudou muito o preço ali no Paraná, tá um valor de R$ 4,61 o quilo, também em Santa Catarina R$ 4,61. O preço do leite captado no Brasil caiu em dezembro de 2024 e agora inicia 2025 com sinais de recuperação, segundo o CPEA. Em dezembro, o litro de leite foi comercializado em média a R$ 2,58, uma redução de 2,7% em relação ao mês anterior. Já quando comparado a dezembro de 2023, o valor foi 21% superior, descontando a inflação. A média de 24 foi de R$ 2,63 por litro, com uma alta de 1,9% em relação a 23, também ajustada pela inflação. Segundo o CPEA, a menor oferta de leite e a intensificação da competição entre os laticínios devem impulsionar os preços nos próximos meses. Deixando bem claro também que o leite ele é extremamente ligado também ao dólar, ou seja, todas as commodities que a gente trouxe aqui, quando a gente tem uma leve subida, uma queda, leva um tempo, né? O dólar sobe, daqui uma semana o preço das commodities também mudam, pelo fato de que principalmente essa relação comercial primária entre exportação e importação depende totalmente disso. Então você aí que é produtor, agropecuarista, sempre também fique de olho no dólar, porque se você tem uma alta expressiva, rápida, já pode se preparar que o preço também da sua commodity, seja carne ou trigo, grãos, qualquer um, também vai subir. Eu vi nos comentários que pediram para fazer um apanhado, porque a gente traz aqui os índices semanais. Então, toda semana a gente vai atualizando os índices aí, deixando vocês atualizados. Só que, no longo prazo, quando a gente olha em um mês para outro mês, um ano para outro ano, a gente vê que grandes mudanças aconteceram. Verdade. Então, um ano atrás, quando que tava a arroba do boi, né? Então, a gente vai depois trazer para vocês aqui. Então, se inscrevam no canal, clica aí no curtir, porque aí você vai ficar atualizado aqui com a gente. A gente vai trazer a perspectiva anual também. Então, não vai ser toda semana, né? Mas a gente vai trazer, em um ano atrás o leite estava assim, em 10 anos atrás o leite estava assim, para vocês verem também essa perspectiva do aumento ou redução de preço no longo prazo também, beleza? Vocês pediram aí, a gente vai fazer isso também. Nada que vocês não peçam que a gente não faça, ou talvez não faça mesmo. Tem algumas coisas aí que eu já vi não dá pra fazer. Aí, que eu por ética, não faz sentido a gente entrar
Na notícia número 1 aí, a bancada do agro debate um rompimento com o ministro da Agricultura. O que é a bancada do agro? É a FPA, que é a Frente Parlamentar da Agropecuária. É aqueles deputados e senadores que têm ali os interesses da classe agropecuarista sendo ali defendidos. E aí você tem o Ministério da Agricultura. Vamos só entender primeiro essa notícia antes de dar ela? Ou seja, a gente tem Congresso Nacional e a gente tem o Poder Executivo, o Lula e os deputados e senadores. O Lula tem o quê com a agricultura? Ele tem o Ministério da Agricultura. Então ele tem ali a pasta executiva que cuida de atuar frente a questões do agronegócio. Por outro lado, no poder legislativo, aqui a gente tem os senadores e a gente tem os deputados. E como que eles conversam ali com o agronegócio? Esses deputados e senadores, eles conversam através da Frente Parlamentar Agropecuária, que é aquele grupo que cuida dos interesses do agro. Só que o que acontece? Geralmente, esses dois caminham sempre juntos. Por quê? Quem define as leis são a FPA, quem executa as leis é o Ministério da Agricultura. Só que o Lula não tá ali com muito bem quisto assim frente ao Congresso ali como outrora já foi. Então, o que acontece? A Frente Parlamentar da Agropecuária está percebendo que faz mais sentido romper, se desligar do executivo e tocar a parte isso aí, tentar movimentar de maneira diferente. Porque quando você olha para o executivo, corta lá o crédito, igual a gente falou semana passada. E isso, para quem é da FPA que precisa de voto para se eleger, tá falando, pô, eu coloquei um deputado lá para me representar, esse deputado não tá fazendo porra nenhuma. Então ele vai lá e rompe com isso. Então, a Frente Parlamentar da Agropecuária começou a discutir nessa semana um possível rompimento com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, após a suspensão, como o Edson comentou, das linhas de crédito subvencionadas do Plano Safra 24-25. A medida gerou críticas da FPA e da Confederação Nacional de Agricultura. E o ministro reagiu afirmando que a FPA virou uma frente parlamentar da oposição. Após a polêmica, o governo editou uma medida provisória, abrindo crédito extraordinário para o Plano Safra. É só forçar a mão dos caras. É só forçar Então a FPA virou oposição pro governo, mas tá bom, eu entendi o que vocês quiseram dizer, eu vou abrir aqui um crédito aqui extraordinário, né? Inclusive, não liberaram dinheiro pro BNDES. A gente foi olhar esses dias para pegar um Pronaf e não tinha liberado para Pronaf Investimentos. Mas por outro lado, né, os senadores e deputados da FPA, de acordo com a fala do ministro, ultrapassou os limites razoáveis. Limites razoáveis é eufemismo, né? Foi muito pior que isso. Além disso, né, então há uma avaliação aí que o Fávaro, que está no centro das decisões importantes para o setor, e que o episódio com o Plano Safra evidenciou mais ainda, ou seja, deixou esse episódio com o Plano Safra, essa suspensão, só deixou claro o descuido que o Ministério da Agricultura está tendo com o agronegócio brasileiro. A discussão interna da bancada sobre um possível rompimento com o ministro cresceu nos últimos dias. Em entrevista à CNN, o vice-presidente da FPA, Arnaldo Jardim, afirmou, abre aspas, o ministro Fávaro está cuidando do ministério e nós da FPA cuidamos do agro. Isso está claro. Boa. Chama essa. E olha que não quer dizer que a gente está defendendo deputado aqui, não. Pelo contrário, eu acho a maioria lá um bando de vagabundo. Então, não faz porra nenhuma. Não quer dizer isso. Só estou deixando bem claro que as ações do Ministério da Agricultura vêm aí em contraponto ao agronegócio brasileiro. Então, se tem alguém, mesmo que seja para ganhar voto, mesmo que seja com interesse escuso aí, né? Se bater de frente com uma decisão que está cortando crédito para o agronegócio, tá certo. Já é alguma coisa. Então não é sobre o mensageiro, é sobre a mensagem. A mensagem tá boa. O mensageiro continua não tendo meu respeito ainda, de várias formas. Já nos bastidores, a FPA planeja dialogar diretamente com os ministros Fernando Haddad, Alexandre Padilha e Rui Costa sobre as questões que envolvem o agro. Até agora, o ministro Fávaro não se manifestou sobre o provável rompimento. Então vamos acompanhando mais essa novela aí e espero que vocês entendam o que aconteceu, porque se vocês assistirem aí algum veículo de mídia maior, como Rede Globo, algum outro jornal, pode ser que essa notícia seja não tão explicada dessa maneira. Então o que aconteceu aí? Você tem esses dois grupos políticos brigando ali e cada um deles tem o seu interesse, não existe um bonzinho nem um mau, os dois têm interesses. O Ministério da Agricultura precisa cortar custo, porque o Lula não precisa cortar custo porque tá gastando igual um doido, e você tem aí por outro lado os deputados precisando se reeleger e vendo que a população colocou ele lá, tá falando, pô, coloquei um deputado, coloquei um senador lá para defender o agro e cortaram o Plano Safra. Então, ambos só têm interesse próprio nesse sentido. Não coloque político de estimação aí no seu bolso. E a notícia
notícia número 2, então, para continuar, é que com dívidas de 670 milhões, um troco, né? A do coco entra também em RJ, infelizmente, né, Lízia? A Justiça do Ceará aceitou o pedido de recuperação judicial da do coco, líder no mercado nacional de água de coco envasada e outros derivados da fruta. As dívidas acumuladas da empresa ultrapassam 670 milhões, sendo que 8,7 milhões são dívidas trabalhistas com quase 700 funcionários. É gente demais, cara. Caramba, mais uma grande empresa entrando em RJ aí, cara. O setor água aí novamente sofrendo, né? Porque, querendo ou não, é a agroindústria, né? Quando se fala agro, não necessariamente é uma fazenda, toda a cadeia. Na verdade, uma das coisas que a gente mais deveria ter é indústria, né? Voltado ao agronegócio. Especialmente aqui em Goiás. Funcionários, né, alegam que receberam salários, verbas rescisórias e nem FGTS, que não receberam nada. Em um comunicado, né, a empresa afirmou que foi impactada pelo aumento nos custos dos insumos e na elevação da taxa Selic. Mais uma vez, uma Selic a 13%, matando aí algumas coisas que têm pouca margem. Mas a empresa diz que continua com seus consumidores e parceiros, e o pedido de recuperação judicial aceito, com todas essas ações judiciais contra a empresa, agora estão suspensas. Ou seja, todo mundo que tinha uma ação judicial contra a do coco, como essas ações trabalhistas, agora essas ações são suspensas até organizar a RJ, né? Agora a empresa tem 60 dias para apresentar um plano de pagamento aos credores. Esse plano precisa ser aprovado pelos credores em uma assembleia. Se bem conduzida, a RJ poderá evitar a falência da do coco. Torçamos para isso, né? O que a gente espera, né? Porque uma empresa grande aí, tanta gente trabalha, tanto fornecedor, tanto pessoa que planta aí, que tem a cultura do coco aí, que deveria... Espera que essa empresa continue. Muita gente impactada negativamente se a empresa de fato quebrar. E agora vamos para a notícia número 3 aqui. Mais uma vez, se inscrevam no canal aí, esse canal tá crescendo bastante e ter esse diálogo com vocês é muito legal, né, Elisa? E agora a notícia boa, a exportação de algodão do Brasil deve bater recorde em 2025. O Brasil deve atingir um recorde histórico na exportação de algodão, com estimativas apontando para 2,90 milhões de toneladas. No ciclo passado, o país, que já é o maior exportador global de algodão, embarcou 2,77 milhões de toneladas. De acordo com o consultor Rafael Bulaskovski, né, o câmbio favorável em dezembro e o dólar em patamar recorde frente ao real, aí, que a gente sempre fala, contribuiu então para uma máxima mensal de exportação em janeiro. Então, o plantador quem colheu aí algodão tá se dando bem. Tá rindo. Então, apesar do aumento das exportações, a produção brasileira de algodão em 2025 está projetada para alcançar 3,75 milhões de toneladas. É grande, mas é abaixo da estimativa, que era 3,79 milhões, não 75. Essa revisão deve-se, em parte, ao atraso na colheita da soja no Mato Grosso, o que aumentou os riscos para as culturas de segunda safra, como o milho e o próprio algodão. O que é segunda safra? É o que a gente chama de safrinha. Em via de regra, as pessoas plantam soja como primeira safra, para aproveitar as chuvas. Por quê, Elise? Porque a soja ela exige maior quantidade de chuva, maior quantidade de adubo para o solo poder reter aquela umidade e o grão de fato se desenvolver. Quando a gente tem esse atraso na colheita, por que foi o atraso? Porque choveu muito. Quando está chovendo, não tem como colher. Está muito úmido e as máquinas também não conseguem entrar. Então a gente tem esse atraso para safrinha. Muita gente não vai plantar safrinha. Por quê? Porque é muito arriscado não ter chuva. E você acaba tendo um prejuízo se você perde ou se a safrinha vem muito, muito pequena, digamos assim, de forma mais leiga. A decisão no final vale a pena plantar e ter um prejuízo, ou vai que eu deixo de plantar e aí eu não ganho nada, né? Tenho a terra parada e tudo mais. A decisão puramente financeira. Fica aí essa grande decisão na cabeça aí dos nossos produtores rurais aí. E aí uma coisa sobre safra e safrinha, né? Eu até gravei um vídeo aqui nessa mesma mesa aqui desse canal, né? Gravei um vídeo aí explicando a diferença entre safra e safrinha. Mas quem é do agro já sabe o que é safra e safrinha, né? Primeira coisa. Só que o que acontece, né? Nesse canal a gente também quer aí mostrar para quem não é do agro, para aquela galera que tá ali em São Paulo, dentro daquele selva de pedra que nunca viu da onde que vem uma fruta, como que funciona o agronegócio brasileiro. Então um dos objetivos desse canal também é falar uma coisa que todo mundo do agro já sabe, mas que quem não é do agro não sabe. Então vocês vão acompanhando também essas explicações mais básicas aí, né? Então é isso, sobre o algodão, mais um recorde aí, apesar da produção tá baixa, né? Não tão baixa, mas é um recuo com a expectativa que a gente tinha aí. E agora a notícia número 4, Dolísia. O BNDES aprova 51 milhões para inovação no agro com a Bosch. O BNDES, então, aprovou um financiamento de mais de 50 milhões para o Programa de Investimentos em Inovação da Bosch no Brasil. Este recurso faz parte do programa Mais Inovação, que tem como objetivo desenvolver soluções inovadoras para o agronegócio brasileiro. O foco principal desse projeto será em áreas-chave como digitalização, interconectividade, sensoriamento e sistemas inteligentes de plantio, fertilização e pulverização, visando aumentar a produtividade e a sustentabilidade do campo.
E aí o nosso querido Aloysio Mercadante, né, o presidente aí do BNDES, destacou que o financiamento está alinhado à estratégia do governo do nosso presidente Lula, que busca aí promover a inovação no agronegócio, um setor essencial para a economia brasileira, né? E a Bosch, que é a Bosch é líder no setor grande aí. Eu já trabalhei em autoelétrica, quando eu era mais novo eu vendia muito rolamento da Bosch aí. A retentor também, qual que é o outro? O rotor que fica dentro do motor de partida. Abraço pra todo mundo da Bosch aí, que eu já vendi muito rotor pra vocês aí. Vocês mal sabem, mas eu vendi rotor pra vocês aí. Então a Bosch, né, como líder mundial no setor de tecnologia e inovação, é reconhecida por sua expertise aí, o que gera uma expectativa de soluções disruptivas. É o governo colocando aí um incentivo boa. Quando é coisa ruim a gente fala, mas quando é coisa boa a gente tem que falar também. Então, pelo menos um incentivo aí a uma empresa que já é grande no setor conseguir ainda mais aí se desenvolver, né? E a Bosch pretende reduzir em até 20% o consumo de insumos, ao mesmo tempo que busca aumentar em até 13% a produtividade do campo. Então tá aí a sustentabilidade buscada. Além disso, a empresa busca reduzir o uso de herbicidas em até 90% na fase pré-emergente e até 86% na fase pós-emergente. De acordo com o diretor de desenvolvimento de produto do BNDES, o José Luiz Gordon, né, ressaltou aí que o apoio ao investimento da Bosch reforça o compromisso do banco com o desenvolvimento sustentável e com o fortalecimento da indústria nacional. Balela. O BNDES falando que vai desenvolver a indústria nacional, eu só lembro de Odebrecht, JBS. Vamos entender uma coisa interessante, vamos falar a verdade. O que é o BNDES? O Banco Nacional de Desenvolvimento e Sustentabilidade. É um banco que... Da onde que vem o dinheiro dele? Vem do meu bolso, do bolso do Luiz, do bolso da Lisa, do bolso de vocês. E quem decide aqui para onde que vai esse dinheiro é o próprio BNDES ali com influência do governo. Ou seja, é um banco que vai emprestar para quem ele acha que tem que ser emprestado. E a ideia do banco é interessante, você vai emprestar para setores da economia que precisam desenvolver para que o país se desenvolva como um todo. Como essa decisão da Bosch aí, acertada no desenvolvimento de um setor de inovação para o agro. Porém, a história não mente, a história mostra aí que foi o dinheiro do BNDES foi colocado aí, tirado do nosso rabo e colocado no rabo da onde? De Odebrecht, de JBS, que não era nada com desenvolvimento econômico, social do país, mas porque eram amigos do rei naquela época. Então é isso, tem que falar a verdade mesmo. Não dá pra ficar tampando o sol com a peneira. É isso, então... Carnaval. Hoje vai ser domingo é carnaval agora, né? Hoje já é carnaval, porque eu tô falando com o pessoal na UVP e o pessoal só fala, tô viajando no carnaval. Então se você não tá viajando, meu querido, ou você é pobre ou você é desorganizado. Eu particularmente faço as duas coisas, o Edson ele só é companheiro mesmo. Olha, eu vou ficar 2 semanas fora agora, e aí quem vai apresentar o programa é só a Lísia. Quem sabe eu nem volte mais aqui, porque a Lísia já tomou esse programa, já fez sozinha, já vai continuar fazendo, já apresenta. Ontem a gente fez uma gravação de um podcast também com um cara que ele é responsável aí, o Thiago. Ele já tem 19 anos de experiência no setor de venda de insumos agrícolas. Ele trouxe uma perspectiva bem interessante. Vai sair aqui no canal e voltamos com mais gravação de podcast. Esse ano a gente vai fazer esse canal crescer e mostrar o agro para muita gente aí. Então, bom carnaval, né, Liz? Bom carnaval para vocês. Eu vou pro Carna-Roça, graças a Deus, tô partindo. Eu não vou ir pra Canarana, mas... Tenho que mandar um abraço aí pra minha cidade querida. Canarana, Garapu 2, Culo, N, Matinha, Serra Dourada. E se sobrar um pouco ali pra Água Boa também, que é uma cidade boa, mas fica ali na sombra de Canarana, né? Um abraço pro Rio do Peixe, pro Brumado, que eu tô partindo pra lá. Beijo pra vocês. E pra Houston. Então, tchau pra vocês, um abraço. Se inscreva no canal.